Se você não acredita em milagre, tente explicar esse vídeo. Se você acredita, vai se surpreender e descobrir que eles acontecem com quem a gente nem imagina. Olá, meu nome é Cláudio e eu fiz esse vídeo para compartilhar com você algo impressionante e que pode mudar drasticamente a sua forma de lidar com o sobrenatural. Por isso eu te peço para ficar comigo nesse vídeo até o final, porque as coisas que você vai ouvir vão te impressionar profundamente. É o que todo mundo me diz depois que eu conto essa história. Mas quem sou eu? Eu nasci em uma família católica, filho de um pai comerciante e de uma mãe amorosa, dona de casa. Mas veja só, como grande parte dos católicos que você e eu conhecemos, minha família é formada pelos famosos católicos não praticantes. Sabe como é que é, né? Quando alguém morria, eles iam às missas de sétimo dia, eles fizeram primeira comunhão, batizaram seus filhos na igreja, mas só, e ponto. Apesar de tudo isso, aconteceu uma coisa curiosa com eles. Todos tinham muita fé. Desculpa a intromissão, mas você acha que tem fé? Então escuta isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Um dia minha mãe recebeu de uma amiga um papelzinho meio rabiscado, comido nas pontas. Ela o leu, sentou no sofá e guardou no bolso do seu casaco. Naquele momento percebi nela um olhar diferente. Curioso que eu era, fiquei roendo as unhas para descobrir o que tinha no tal papel misterioso. Até que, quando minha mãe foi tomar banho, eu corri pro quarto dela, botei a mão no bolso do casaco e peguei o papel como se fosse um bilhete de loteria. Nunca mais vou esquecer do que li naquela folha maçã. Novena Milagrosa das Rosas. Tratei de devolver o bilhete e voltar correndo pro meu quarto. Muita coisa se passou na minha cabeça. Seria aquilo uma simpatia, uma receita, um tratamento? Tomara que seja, pensava eu, afinal a gente vivia tempos bem sofridos. Meu pai havia perdido o emprego há meses e não conseguia nem um bico para ganhar uns trocados. Minha mãe vivia doente, tadinha. Não sei se era baixa imunidade, mas a pobre sempre caía de cama. Enfim, passaram alguns dias desde aquele episódio do bilhete e eis que um fato quase inacreditável acontece ali, bem na minha frente. Não me lembro se era um sábado ou domingo. Vejo meu pai chegar em casa, sorridente, que era coisa rara, e ele dá um lindo buquê de rosas para minha mãe. Um buquê de rosas, do nada. Eu não acreditava no que via. Minha mãe, então, quase se beliscou para ver se estava sonhando. Não, eu não estou exagerando, não. Eu digo isso porque meu pai nunca mesmo tinha dado sequer uma rosa para minha mãe, quanto mais um buquê. Coincidência ou não, o fato é que eu fiquei intrigado. Primeiro, um tal bilhete que dizia algo de novena, algo de rosas. Depois, um buquê inesperado vindo de uma pessoa que era a mais improvável possível. Os pensamentos tomavam conta da minha mente até que, algumas semanas depois, uma baita notícia. Finalmente entrava meu pai em casa gritando. Os gritos misturados à voz embargada de papai era o anúncio de que ele finalmente havia conseguido um emprego. Empregão, dizia ele, registrado em carteira para ganhar mais do que meu último salário. Realmente, os ventos pareciam soprar a nosso favor. E hoje, muito tempo depois, eu descobri que era um sopro milagroso. Logo mais vou te contar o porquê e você vai se impressionar. E quanto à mamãe, você não vai acreditar, pois ela passou a ter uma saúde de ferro, acredita? Nada derrubava aquela baixinha. E ela não tomava remédio, não. Era como se ela recebesse uma injeção de ânimo, disposição, vigor todos os dias. A saúde frágil tinha desaparecido. As coisas em casa passaram de vento em popa e os anos voaram. A única coisa que não voou foi aquela pulga atrás da orelha, que me fazia relembrar desses fatos impressionantes do passado. Um bilhete, uma novena, rosas, coisas milagrosas acontecendo. Até que um dia eu disse, chega! E sabe o que eu fiz? Após um almoço de domingo na casa dos meus pais, chamei minha mãe para conversar e entre um café e outro ela me revelou. Filho, você não sabia? A mamãe fez essa novena milagrosa aqui. Meu Deus, então tudo faz sentido, pensei eu. E foi a partir daí que eu comecei a me dedicar dia após dia a um assunto especial. O Milagre das Rosas de Santa Teresinha.
Esse é um fenômeno real, atestado por milhões de pessoas e tem uma história comprovada historicamente. Que história é essa? É a história de um padre que duvidou. Pode acreditar. Um padre que, assim como eu, também era igual a São Tomé, só acreditava vendo. O milagre das rosas aconteceu não só em minha família, como eu te contei, mas na vida de um famoso padre, mais de uma vez. E esse efeito sobrenatural, por assim dizer, acontece todos os dias na vida de muita gente. São milagres extraordinários. Mas como, né? Você deve estar se perguntando. Eu também me perguntava isso. É por isso que foram anos de estudo, de viagens, de conversas com religiosos, para compreender bem essa história. E todo esse material coletado deu origem a um livro digital surpreendente. O Milagre das Rosas. A incrível história do padre que duvidou de Santa Teresinha até que o impossível aconteceu. Esse livro virtual foi escrito e ilustrado cuidadosamente, com uma linguagem ultra fácil, e ele relata, tintim por tintim, como surgiu a tal novena milagrosa das rosas. Porque um padre, logo ele, um religioso da igreja, duvidou do sobrenatural e deu de cara com o impossível. Como uma menina de saúde frágil começou a perceber que tinha algo de diferente das outras pessoas. Como essa mesma menina venceu a morte após um misterioso sorriso. E como tempos depois ela ficara conhecida mundialmente como Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha, cada vez que eu relembro essa história, eu me empolgo tanto que eu fico com vontade de ler o livro outra vez. É entusiasmante. Esse livro digital explica ainda como nasceu o termo chuva de rosas. Por que tanta gente no mundo recebe rosas inesperadamente e tempos depois são testemunhas de milagres? O que muita gente me fala depois de ler o livro é que o mais impressionante é o fato de não ser uma obra de ficção. É uma história verídica. E é mesmo. Uma história verídica com fotos e inclusive testemunhos de inúmeros brasileiros que tiveram contatos com o sobrenatural e alcançaram graças inacreditáveis. São pessoas que conseguiram feitos que nem a medicina, o melhor dos professores acharam explicação. O livro virtual traz ainda algo valioso. Ele contém o texto integral da Novena das Rosas e ensina você a rezá-la facilmente para pedir as graças que precisa. E é esse livro, a história do Milagre das Rosas e do padre que duvidou de Santa Teresinha, que eu quero dividir com você. Tudo isso, o livro com a história inteirinha, as ilustrações, os testemunhais e a Novena das Rosas, você certamente pagaria mais de R$50. Se fosse levar em conta todo o tempo de pesquisa, estudo, redação, revisão e diagramação dessa obra verídica. Mas hoje você pode adquirir esse livro virtual por apenas R$19,90. Isso mesmo, é o preço de uma ou duas revistas. Para isso, clique agora no link abaixo porque esse site ficará no ar por tempo limitado. Por R$19,90 você terá acesso a todo o conteúdo do livro e mais a Novena das Rosas com a explicação de como rezá-la. Você pode imprimir o livro, encaderná-lo, até salvar no seu celular ou tablet para ler e ter a novena onde você for. O dinheiro arrecadado com a venda desse livro será destinado à produção de outras obras a respeito de devoções católicas e orações. Ou seja, será empregado na ampliação constante da coleção O Livro Católico, que tem a missão de levar cada vez mais conteúdos relevantes para as famílias católicas. Clique agora no link abaixo e por apenas R$19,90 você terá acesso a esse livro digital que pode mudar radicalmente sua forma de ver a vida. E até de questionar seu próprio ceticismo sobre certas coisas. Se você está duvidando, como eu duvidei e até o padre duvidou, eu lhe faço um desafio. Se em 7 dias você não gostar do que leu, nem da novena milagrosa, nós devolvemos o seu dinheiro. Antes de morrer, a doce Santa Teresinha